A construção do pensamento de Savigny para o direito internacional privado. Para o direito internacional privado. Frederic Carl von Savigny nasceu em 1779 e foi professor jubilado de Berlim e ministro da legislação da Prússia, publicando em 1849 o 8º volume do seu Sistema de Direito Romano atual, correspondente ao 3º livro da parte geral de sua obra, que tratou sobre o império das regras do direito sobre as legislações jurídicas, inciso 1, no espaço e segundo dos seus limites do tempo temporais, formulando em sua série de teorias da comunidade do direito entre os povos e segundo a doutrina moderna do direito internacional privado. Assim, considerou Savigny os trabalhos à época existentes, revelando tendências ao acercamento e à conciliação, não só com relação à doutrina alemã, no estudo de Wexès, dos franceses, com Florex, do italiano, Rocco, dos ingleses, com Burgers, e dos americanos na obra de Stories. Afastando-se do territorialismo e da comitisquetus, do estatutário do direito da soberania, levando à aplicação exclusiva do direito nacional do princípio do lex coronis de Wexès, Savigny mostrou que o aumento das relações entre os povos impunha a renúncia daquele princípio da exclusividade e a adoção do princípio contrário, ou seja, que se entende que a reciprocidade na apreciação política perante a justiça entre os estrangeiros e os nacionais, a fim de estabelecer uma igualdade retomada pelo interesse dos povos e dos indivíduos. Savigny asseverou que esse ponto de vista de uma comunidade de direito entre os diferentes povos sobre a influência das ideias cristãs e das vantagens reais que há de todas as partes, sustentando que a comunidade de direito entre os estados independentes, que busca regular de maneira uniforme as colisões de diferentes direitos positivos, estranha aos romanos, mas decorrente de um direito costumeiro geral, representando não uma simples cordialidade, mas realmente um desenvolvimento próprio do direito, que acabara por ser o mesmo entre todos os povos, através de doutrinas científicas. Bem, de acordo com o regime individualista da época, Savigny punha como base das 3 regras domicilium, res citate, loci soluti, o mesmo princípio da submissão voluntária da parte, pois cada qual é absolutamente livre de escolher seu domicílio. Quem deseja adquirir ou exercer um direito sobre uma coisa, transportar-se para onde está situada, submetendo-se assim voluntariamente ao direito do lugar, e a sede da obrigação no lugar de uma execução resultada da submissão livre das partes, mas das vezes de uma declaração de vontade não expressa, mas tácita, para a formação estreitística dos atos, bem que preferindo fosse regulada pelo direito local, de que tal ato dependesse, segundo sua série, aceitava pela dureza da regra. Estabelecendo que o juiz deve aplicar o direito local a que pertence a relação jurídica e litígio, sem distinguir se este direito é o de seu país ou de um estado estrangeiro. Savigny determinou logo uma restrição, pois há diversas espécies de leis cuja natureza especial não admite esta independência da comunidade de direito e de diferentes estados, devendo o juiz aplicar exclusivamente o direito nacional e fixar 2 exceções em 2 classes especiais: leis de uma natureza positiva e rigorosamente obrigatória e leis absolutas ou imperativas, baseadas em um motivo moral ou de interesse geral, de caráter político
ou de polícia, ou economia política, assim, as leis que proíbem a poligamia ou a aquisição da propriedade imóvel pelos judeus. Também instituições de um Estado estrangeiro não reconhecido no Fórum, por exemplo, a morte civil, a escravidão, era o limite da ordem pública. A doutrina de Savigny teve de imediato ampla e profunda repercussão na Alemanha jurisprudencial, na medida em que se segue a lei do lugar da execução para reger as obrigações. Do ponto de vista legislativo, vários textos do Código da Saxônia de 1863, envolvendo bens, obrigações, regime de bens no casamento, autonomia da vontade, apenas em dois no Código do Novo Império, de 1896, que seguiu o princípio da lei nacional e ainda na forma dos atos da ordem pública da respectiva lei de introdução. Embora Savigny aceite as regras jurídicas como um dado histórico e cultural de validade objetiva, ele não se limita a propor uma descrição tópica e fragmentária delas, mas propõe uma reelaboração científica do material recebido a partir de pontos de vista unitários, lançando as bases de uma ciência jurídica a um só tempo no sistemático e historicista. Assim, o jurista que estuda o direito deve identificar os princípios gerais e revidenciar e corrigir as lacunas e contradições e elaborar os conceitos fundamentais para o desenvolvimento de um verdadeiro sistema jurídico.